O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Olá, recrutas, eu sou o Mike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd. E antes desse vídeo começar, como eu sempre peço pra vocês, me siga nas redes sociais, do Instagram, no Twitter, na Twitch TV, principalmente no Instagram. Todo final de vídeo eu pego lá algumas perguntas do Instagram. E ó, vocês estão fazendo errado, tá bom? Tem o destaque lá no perfil que tá lá assim, perguntas. Aí vocês estão me mandando direct, pedindo pergunta. Direct some, gente, direct se perde. Manda lá no negócio de perguntas. Sabe que nesse negócio tá todo mundo fazendo no Instagram? Que você clica lá no negócio de perguntinha lá. E aí no final de todo o vídeo eu vou ler algumas 2, 3 perguntas que vocês mandaram. E é isso. E esse é um daqueles vídeos que fazem jus ao fato de no começo desse vídeo você ter visto um anúncio lá que é proibido. Esse vídeo não é recomendado menores de 16 anos. Porque, convenhamos, pessoas menores de 16 anos não vão ter um pingo de conexão, de experiência, de identificação. Então vamos lá. Eu sou uma pessoa de 30 anos, eu faço 31 mês que vem, depende de quando você tá vendo esse vídeo, talvez eu já tenha feito 31 anos. Eu trabalho desde os meus 16, 17 anos. Trabalhei, nessa época eu trabalhava sem carteira assinada, trabalhava assim, faz um bico ali, faz um bico aqui, essas coisas. E aí, acho que meus 17, pros 18 eu já tive meu primeiro estágiozinho de carteira assinada. E aí depois de mais velho eu comecei a ingressar aí em mercado de publicidade, etc. Ou seja, e hoje eu trabalho aí com o que vocês estão vendo. Isso aqui é o meu trabalho, isso não faço por hobby. Então, resumo da ópera, eu trabalho a tempo pra cacete. Só que, como eu disse, eu tenho 30 anos, ou seja, eu sou de 1987, né? Então eu tenho uma criação do final da década de 80 pro começo da década de 90, o que é diferente das pessoas que estão aí acabando de fazer 18 anos, nasceram nos anos 2000, por exemplo, e tiveram uma criação muito diferente da minha. E que a minha também é muito diferente de talvez se você tiver 50 anos ou mais, que eu sei que tem pessoas nessa faixa etária que assistem os vídeos, vocês também tiveram uma criação muito diferente quando o assunto é trabalho. Eu digo que a minha geração é uma geração que ela pegou muito a fase de transição, então você encontra pessoas com os dois tipos de pensamentos que eu vou dizer aqui agora. Alguns de vocês já devem ter ouvido, ou lido, ou sabem muito bem o que significa as definições de geração X, Y, Z, Millennials, etc, etc, etc. Né, que separa essas gerações. Eu, particularmente, eu acredito muito em uma linha teórica que diz que essas definições de Millennials e geração Z, etc, é uma baboseira desgraçada e que não faz o menor sentido hoje em dia. Na minha época, quando eu comecei a trabalhar, o pensamento das pessoas era o seguinte: eu tenho que, ali no mais rápido possível, arrumar um trabalho de carteira assinada. Eu tenho que arrumar um trabalho, geralmente em algum lugar que eu possa passar a minha vida inteira nesse lugar, que eu possa crescer, eu começar como as maiores histórias de sucesso dessa minha geração, dessa geração que eu tô falando, são de pessoas que começaram nos cargos mais baixos, começaram como faxineiro e etc, e foram subindo, e subindo, e subindo, alcançando cargos de gerência, de vice-presidência, e virou presidente da companhia, e que não sei o que lá. São os grandes cases de sucesso. A gente teve essa educação de pessoas que você arrumava um emprego, carteira assinada, ficava o máximo possível dentro de uma empresa, fazia anos e anos e anos, construiu uma carreira dentro dessa empresa e se matava de trabalhar, para que quando chegasse lá nos seus 50, 60 anos, você pudesse se aposentar e aí você curtiria a sua vida, baseado no sucesso que você, no sucesso, na riqueza, nos bens e nos valores que você foi adquirindo ao longo desses anos que você foi trabalhando. Isso é errado? Não sei. Eu não tô aqui pra dizer nenhuma verdade. Mas o que eu tô aqui pra dizer é que isso mudou. Provavelmente, se você é uma pessoa de 18 anos, 19 anos, que já tá no mercado de trabalho, que você já tá trabalhando, e você fica pensando assim, caralho, não, peraí. Trabalhar minha vida inteira em um lugar, trabalhar o tempo inteiro pra aproveitar a vida só depois que aposentar, você deve estar olhando assim, deve estar achando isso o maior absurdo de todos. Porque é como a cabeça de uma nova geração de pessoas no mercado de trabalho funciona. É como a cabeça dessa galera, essa nova safra de trabalhadores, funciona. E aí por isso que o título desse vídeo veio como Trabalhar para viver ou viver de trabalhar? Porque ao longo dessa geração, essa geração que trabalhou pra cacete, que o pai saía de casa 6 horas da manhã, voltava pra casa 8 horas da noite, voltava torto de cansaço, chegava em casa, tomava um banho, jantava, deitava no sofá pra descansar, pra recarregar o máximo de energias possível pra no dia seguinte, 6 horas da manhã, estar de novo saindo de casa. O que piorava muito mais ainda se fosse uma família onde o pai e a mãe trabalhavam. Então,
é uma geração de crianças que cresceu sendo educada por babás, por avós, por escolas, por creches, que raramente tinham os dois pais em casa para poder estar sempre ali do lado, e que viam o desgaste que os pais sofriam por causa de trabalho, por causa dessa política, dessa doutrina nossa de que, tipo assim, eu preciso me matar de trabalhar para conseguir as coisas. Aproveito quando eu tiver de férias, aproveito quando eu tiver aposentado, aproveito quando for um feriado. E aí, essa geração que cresceu vendo os pais assim, foi criando um desconforto com essa prática. E aí, quando cresceu, quando essas pessoas foram formando a opinião, foram formando personalidade, essas pessoas olharam e pensaram o seguinte: eu não quero ser assim quando eu crescer. Eu não quero estar igual ao meu pai, com 30 anos de idade, 40 anos de idade, desgraçado de cansaço, sem dar atenção pra minha família, sem curtir o que eu quero curtir. Porque é uma geração que entendeu que quando você chegasse lá na frente, lá na aposentadoria, você já não teria o pique que você tem, você não teria a vontade que você tem de aproveitar as coisas que você quer agora. Isso somado ao fato que nós temos uma geração completamente imediatista, não é uma crítica, é simplesmente um atestado, é um fato. Essa geração de hoje é uma geração muito imediatista, é uma geração muito efêmera. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser impulsivo, tudo tem que ser de curto prazo. Até os planos são de curto prazo. É uma geração que dificilmente vai fazer planos a longo prazo. E quando eu digo planos a longo prazo, não é de 2, 3 anos, é de 20, 30 anos. Isso são planos a longo prazo. Então quando você junta isso, você cria uma geração que simplesmente não está mais tão apta assim, não está com tanta vontade assim, de entrar numa empresa e aguentar engolir sapo de chefe. Não tá propensa, não tá a aceitar trabalhar em uma empresa que ele não acredita no que ele tá fazendo, que ele, vamos dizer assim, que ele vende alguma coisa. Se ele não acredita no que ele tá vendendo, ele não vai mais vender. Ele não vai mais querer trabalhar nesse lugar. Se é uma empresa que tem valores diferentes do dele, ele não vai querer ficar lá. Se é uma empresa que não valoriza o funcionário, ele não vai querer ficar lá. Se é uma empresa que não valoriza a qualidade de vida do funcionário, ele não quer estar lá. Porque hoje tem essa geração de pessoas entrando no mercado de trabalho que eles querem qualidade de vida. Esse é o grande termo hoje do mercado de trabalho, qualidade de vida. É o motivo, inclusive, pelo qual eu abandonei o mercado de trabalho tradicional e vim perseguir esse sonho de criar conteúdo para internet. Ah, é porque é mais fácil? Pelo contrário, quando eu trabalhava em mercado tradicional, só em mercado tradicional, eu trabalhava 8 horas por dia, tinha meus finais de semana, tinha meus feriados, tinha minhas férias, meu salário certinho no final do mês, meus direitos tudo certinho. Tava lá. Era mais fácil? Era mais cansativo? Não. Por quê? Hoje, no que eu faço, eu trabalho aproximadamente entre 10 a 14 horas por dia, não tenho final de semana, não tenho feriado, não tenho férias, as férias é quando eu me dou, e o meu salário no fim do mês depende único e exclusivamente de mim. Quando você para pra olhar, pesar os dois lados, porra, então agora você tá trabalhando mais, se cansando mais, tá instável, como é que isso aqui é mais qualidade de vida? É simples, porque eu acredito no que eu faço, porque eu gosto do que eu faço, eu trabalho com o que eu amo. Você tem uma ideia, o quanto eu amo realmente o que eu faço? Toda vez que eu falo assim, não, hoje eu não vou trabalhar, eu não sei nem o que fazer mais. Eu não sei nem mais o que fazer. Eu tenho abstinência de criar conteúdo, pra você ter ideia. Isso é uma exclusividade pra quem cria conteúdo? Não, isso é exclusividade de qualquer pessoa que realmente encontrou uma maneira de ganhar dinheiro, pagar suas contas, ganhar sua vida fazendo o que ama. Você lembra que eu falei? Primeiro a gente tinha uma geração que separava muito bem uma época para estudar, uma época para trabalhar, uma época para curtir. Hoje nós temos não só uma geração, mas uma cultura de trabalho em que você estuda, trabalha e aproveita ao mesmo tempo. Obviamente você tem um período que é só de estudos, porque senão é trabalho infantil, né? Mas hoje, por exemplo, assim, uma pessoa de 20 anos de idade, ao mesmo tempo ela está fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, ela tá trabalhando e ela tá aproveitando a vida dela. Aí você fala assim, não, mas porra, antigamente era assim. Não, não era. Você tinha um foco muito grande no trabalho e nos tempos livres você preenchia com outras coisas. Hoje você não tem um foco, você tem uma distribuição equivalente para as três coisas. Você tem uma distribuição equivalente para sua instrução, para o seu trabalho e para o seu lazer, para sua qualidade de vida. E o que isso gera? Isso gera muito mais trabalhos home office, isso gera muito mais trabalhos com horário flexível. Tem pessoas que hoje surgem muito mais formas de emprego
que são... começa meio-dia e vai terminar 8 horas da noite. Ou então então trabalhos que não tem horário fixo. Você tem produção. Olha, você entrega o que você tem que entregar. Sua meta é X para você entregar o seu trabalho. Você tem que fazer isso aqui hoje. Você fez. Você quer ir para casa? Você pode ir. Você quer chegar mais tarde? Mas você vai fazer? Você vai ficar até mais tarde? Você vai conseguir chegar mais tarde e entregar? Não tem problema. Então você vê muito isso acontecendo. Então a gente consegue hoje, e a gente tá vendo hoje, cada vez mais, as coisas evoluindo de uma maneira que a vida do ser humano é algo muito mais em xeque, mais em foco, porque hoje se discute muito mais traumas e prejuízos mentais e emocionais e psicológicos que a forma de trabalho desde 1920, 1870, não interessa, desde a Revolução Industrial, nós temos esse método de trabalho. E todos os prejuízos emocionais e psicológicos que eles trouxeram. Hoje se conversa muito mais sobre como alguns métodos de trabalho criam pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, mania, psicoses. E eu acho isso muito legal. Mas ao mesmo tempo a gente passa por uma fase onde está sendo criticado, usa-se muito o discurso hoje de se criticar o millennial, né? Falar que o millennial, ele não se compromete com nada, ele não é leal a empresa nenhuma, ele não é leal a nada, ele não tem responsabilidade. Eu vejo muito esse discurso sendo repetido. O millennial não gosta de trabalhar. Pelo contrário, o millennial, ele quer trabalhar pra caralho. Eu tô usando esse termo só pra identificação, porque eu não acredito. Porque eu vejo muitas pessoas de 40, 50 anos com pensamento de pessoas que nasceram depois dos anos 2000, por exemplo. E não torna um pensamento infantil. É só um modus operandi da linha de pensamento. Então a gente vê essas pessoas que elas querem trabalhar, mas elas querem trabalhar muito. Elas têm sede. Elas têm sede de trabalhar. Mas a questão é que elas estão sendo gerenciadas e mandadas por pessoas de pensamento um tanto quanto jurássico. Tanto de pessoas que continuam nesse capitalismo desenfreado, e eu não tô falando... Eu queria não usar a palavra capitalismo pra ninguém falar assim, não, vai lá, ô socialista. Não tô falando disso. Tô falando do modo de capitalismo que já tá defasado. A gente tem esse modo de... São gestores que propagam esse modo de capitalismo exacerbado, que é o famoso, se você não quer fazer, tem uma fila de 500 pessoas querendo fazer o seu trabalho, então você é completamente dispensável pra mim, e simplesmente você é um número aqui dentro e eu preciso que você entregue trabalho, e é só isso. Esse é um modo de pensar bastante jurássico, ou também de pessoas que entenderam esses millennials e pagam de bons moços, pagam de desconstruídos, pagam de empresa modelo para poder tirar proveito. Ela chega pra essa pessoa e fala assim, olha, aqui você vai ter qualidade de vida, aqui você tira férias quando você quiser, aqui a gente tem uma piscina dentro da empresa, tem uma área de massagem, mas eu vou te pagar um salário 3 vezes menor do que a sua categoria merece, e eu vou te cobrar pelo menos 2 vezes mais suas horas de trabalho, beleza? E aí a gente acaba sendo seduzido pelas coisas, porque quando alguém fala assim, parece que é alguém que quer só farrear, mas quando alguém fala assim, pô, tem uma área de massagem dentro da empresa, você olha, a primeira coisa que te faz pensar é, caralho, pô, eles estão preocupados comigo. Então você é seduzido por isso. É quando você entra, ó, piroca. E aí cria essa quebra de expectativa e você pensa assim, não, peraí, então não era o que eu achava. Essa empresa mentiu pra mim, então não quero mais ficar aqui. E a pessoa procura outro emprego. E aí o que fica passando? Ah, que o millennial não quis trabalhar. Ah lá, essa geração de hoje não se compromete com nada. Então não é bem assim, velho. A gente realmente passou por uma fase onde a gente vivia de trabalhar. Onde o nosso trabalho era basicamente trabalho, era basicamente a nossa fonte de sustento. E a gente trabalhava muito para poder conseguir viver depois. Só que a gente não tinha o tempo para viver. E quando a gente percebeu isso, a gente chegou nessa fase de hoje. Que a gente trabalha para viver, realmente. Parou de viver de trabalhar, agora a gente trabalha para viver. A gente começa a procurar meios de como nossa vida e o nosso trabalho ela se mistura, ela pode conviver, ela pode cooperar, ela pode coexistir. Se você é uma pessoa que está entrando em mercado de trabalho agora, saiba que esse pensamento que você tem é completamente normal. Saiba que você fazer essa entrevista reversa com a empresa onde você foi fazer uma entrevista de emprego, você olhar e pensar assim, enquanto a pessoa está te fazendo milhões de perguntas para saber se você é apto para trabalhar lá, você tá ouvindo essa pessoa perguntar, você tá olhando em volta e tá pensando assim, pô, será que esse lugar aqui é realmente um lugar que eu quero trabalhar? Isso é normal. Isso é uma tendência. Eu digo o seguinte, quando eu já falei algumas vezes e eu quero finalizar esse vídeo dizendo isso. Existe uma diferença cabal entre
você fazer o que você ama e você amar o que você faz. Quando você ama o que você faz, você não liga de acordar cedo, sair tarde, fazer hora extra, etc, etc, etc. Você gosta do seu trabalho, você vai sempre trabalhar com um sorriso no rosto. Quando você ama o que você faz. A hora que a sua vida profissional, ela conflita com a sua vida pessoal, quando o seu trabalho começa a interferir no seu lazer, você opta pelo lazer. Quando um chefe pergunta, pô, mano, você pode vir trabalhar no feriado que você tinha já programado fazer uma viagem com alguém? Automaticamente sua resposta interna é não. Então você vai avaliar se você quer ou não, se vale a pena ou não você trabalhar nesse feriado. Quando você faz o que você ama, não existe o conflito entre vida pessoal e vida profissional. Que tudo que envolve a sua vida pessoal também vai envolver a sua vida profissional. São duas coisas que vão andar juntas. Então você não tem um conflito de lazer e trabalho, porque você faz o que você ama. Então, vamos dizer assim, na hora do seu lazer, você já faria alguma coisa que você também faz durante o seu trabalho. É isso que as coisas estão caminhando cada vez mais para ir. Obviamente, não tem como viver nesse mundo romântico e utópico onde todo mundo trabalha assim. Eu sei. Mas quanto mais a porcentagem disso aumentar, um mundo melhor acho que a gente vai começar a construir. E aí já que esse vídeo ficou um pouquinho maior, eu vou ler só uma pergunta aqui do Instagram hoje. Pergunta do Victor Palácio 6190. Mike, você já pensou em fazer podcast? Principalmente já que você almeja atingir um público mais velho? Já pensei em fazer podcast, sim. Só que dá muito trabalho, mano. Fazer podcast dá muito trabalho e eu faço tudo sozinho aqui no projeto. Então, não vejo isso acontecendo num período tão breve. Ok? Então deixa aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do assunto. Como eu disse, é um vídeo um pouquinho mais sério, como sempre, então eu quero saber a opinião de vocês sobre o que foi falado aqui. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e descansar, soldados.